também, e foi uma criança que foi a vítima de abuso, né, que a gente descobriu naquele momento da sondagem. Depois veio a ginecologista e validou aquela informação, e eu fui para casa muito mal, pensando naquele procedimento, né, que eu fiz um procedimento que era necessário para a criança, eu conversei com ela, expliquei para ela, mas ainda assim ela não entendeu a minha comunicação e viu a minha atitude, né, o meu ato ali, como um ato de abuso também, né, e pior, a mãe segurando ainda, então a mãe sendo conivente ali, isso, com a situação. E aquilo me abalou demais, que eu fui para casa pensando, poxa, né, eu ainda me comuniquei, mas será que eu me comuniquei da forma adequada? Foi aí que, desesperadamente, eu procurei a Edmara, que durante a minha graduação, ela me chamou muita atenção na técnica do brinquedo terapêutico com as crianças no Cruz de Malta, e por incrível que pareça, eu tive contato com a Edmara, acho que foi em um ano só da graduação, que foi na saúde da criança, e ela me marcou daquela forma que eu falei, não, eu preciso de uma luz, eu preciso de ajuda. E ela, na hora, falou, não, vamos marcar um café. E essa ideia veio de um café do lado da Escola Paulista de Enfermagem, que eu falei, a gente precisa mudar isso, professora, me ajuda. E ela sempre me apoiou em todas as minhas ideias, desde as mais loucas, de um monte de ideia que eu fazia tudo junto, e ela falava, calma, Carol, vamos uma coisa de cada vez, e eu fingia que estava calma e fazia tudo junto, e a gente foi crescendo cada vez mais, e aí foi um presente para mim quando eu entrei aqui no Einstein, ter encontrado a Fabi, que também abraçou essa ideia no meu mestrado. Então, falando um pouquinho sobre a legislação, né, então eu falei para vocês o que me motivou, agora eu vou falar da lei, né, então, na legislação, é direito da criança, né, ela tem direito ao brincar, desde a Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, ao lazer, né, à cultura, profissionalização, dignidade, respeito e liberdade. Então, a criança ela tem direito, né, em questão do lazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também dispõe sobre o direito de liberdade de brincar, né, da criança, da prática de esportes, divertir-se dentro de outros aspectos. Só que em 2005, foi obrigado, né, as instituições hospitalares, né, a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde. Todas que fornecem atendimento pediátrico, então, são obrigadas a terem brinquedotecas. Porém, na prática, né, a gente tem do 8 ao 80. Então, a gente tem brinquedotecas que, às vezes, não são muito utilizadas ou são utilizadas, às vezes, só num setor. Como eu trabalhava em outro hospital público, no andar tinha uma brinquedoteca, mas eu tinha crianças no andar abaixo, só que não tinham funcionários para levar essas crianças para ir nessa brinquedoteca. Então, às vezes, a brinquedoteca não era para todos conseguir atingir, né, que todos os pacientes fossem naquela brinquedoteca. Aqui na instituição, a gente tem 2 brinquedotecas, uma aqui e outra na oncologia, mas o transporte, né, ele pode ficar encarregado a levar as crianças para a brinquedoteca se elas forem locadas em outros setores, né? E a gente tem também hospitais que tem uma brinquedoteca por andar, que eu conheci, acho que o Darcy, que é uma instituição, ele tem uma brinquedoteca por andar, isso é bem interessante, né? E é um hospital pediátrico. E aí vamos falar um pouquinho por que o brinquedo terapêutico ele é importante. Ele é um brinquedo estruturado para a criança aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas da sua idade. Normalmente essas experiências elas costumam ser ameaçadoras e requer mais do que recreação para resolver, né? Então ele deve ser usado sempre que ela tiver dificuldade de compreender e lidar com essa experiência. Aqui a gente tem uma imagenzinha das crianças entendendo o procedimento cirúrgico, né? E essa tecnologia de cuidado, ela é idealizada pelos enfermeiros, né? Desde a década de 1950 no Brasil. E no Brasil desde a década de 1970. Então, no mundo desde 1950 e no Brasil desde a década de 1970. E ele tem a função também de auxiliar no preparo de crianças para procedimentos terapêuticos, também dá a oportunidade dela descarregar a atenção antes e após os mesmos, também dramatizar situações vividas e manusear instrumentos utilizados ou brinquedos que os representem, né? Então, no brinquedo terapêutico, a gente tem as 3 modalidades, que é o dramático, o instrucional e o capacitador de função fisiológica.
mais para frente a gente vai mostrar como aqui na instituição a gente pratica essas 3 modalidades. A gente teve um marco regulatório na enfermagem, né, que é as resoluções do COFEN, que em 2004 ele destinava só ao enfermeiro, né, a realização, né, ele era privativo do enfermeiro a realização do brinquedo terapêutico, e em 2017 veio essa mudança no COFEN, que ele deixou para a realização do brinquedo terapêutico a equipe de enfermagem, desde que treinada, né, e acompanhada pelo enfermeiro. E eu acho que esse marco foi muito importante para a implementação aqui, porque por muitas vezes eu via que ou o enfermeiro às vezes não dava conta, né, da realização, ou muitas vezes a criança tinha aquele contato, aquele vínculo com o técnico de enfermagem, não era com o enfermeiro. Então, o brinquedo terapêutico, ele exige essa parte de troca com a criança. Então, se a criança tem vínculo mais com aquela pessoa vai conseguir aplicar o brinquedo terapêutico melhor, né, do que aquela pessoa que às vezes não tem tanto vínculo com a criança. Então, isso foi bem importante para a nossa equipe aqui, para a construção do Brinque Einstein. Já falamos sobre lei, né, que as leis que defendem, né, o brincar como direito da criança dentro do hospital, da brinquedoteca, e agora a gente vem como uma prática baseada em evidências, né, cada vez mais cresce o número de evidências da importância do brinquedo terapêutico na criança hospitalizada, já existe um consenso na literatura sobre isso, que recomenda que ele faça parte da assistência de enfermagem à criança, né? Porque ele ajuda ela a enfrentar as dificuldades, a dor, o estresse gerado por essas experiências. Então, aqui a gente só colocou uma demonstração de quantos resultados de artigos que aparecem sobre o brinquedo terapêutico, né? E a importância dele dentro da assistência à enfermagem. E aí, a gente vem com um fator de por que não utilizam tanto, né? Então, quando eu entrei aqui na instituição, eu tinha uma enfermeira que usava de vez em quando, a gente tinha uma boneca, e a gente vê tanta importância e por que não fazem o brinquedo terapêutico, né? Então, quando a gente vai procurar na literatura a não realização, ela vem muito da sobrecarga de atividades, da falta de tempo, material e ambiente apropriado, e desconhecimento e desvalorização do brincar pelos colegas da instituição, né? Então, a gente tem o despreparo dos profissionais, tanto estudantes de enfermagem que não tiveram durante a sua graduação também, a falta de recurso humano e estrutura física também conta, e o processo de trabalho do enfermeiro, às vezes, ser muito conturbado, né? Mas, apesar da literatura destacar a importância, o seu uso esporádico, ele ressalta a necessidade da inserção dessa prática de forma sistemática, integrando a rotina da criança. Então, quando eu entrei aqui, eu via muitas ações. Então, um exemplo, a higienização das mãos. Quando aqui a instituição gostaria que as pessoas realizassem mais higiene das mãos, elas não ficavam só esperando que isso fosse nato das pessoas, que as pessoas fossem lá e realizassem porque sabem da importância, né? Então, o que fez? Aqui eles fazem todo um planejamento, eles fazem uma implementação, faz um jogo, uma atividade, colhe dados, faz auditoria em relação a isso. Então, a gente não só espera, então existe todo um processo de implementação para que aquilo se realize. E porque o brinquedo terapêutico, sendo tão importante, a gente só fica na expectativa de esperar que as pessoas saibam a importância de fazer, né? Então, na minha cabeça, eu já comecei a pensar que não seria dessa forma, não seria só esperando que as pessoas entendessem a importância, que a gente teria que fazer alguma coisa, né, uma implementação, assim como higiene das mãos, assim como qualquer outro processo importante, para que seja realizado. Outra coisa também importante falar é em relação à sobrecarga de atividade, né? Hoje aqui eu passo isso muito para as pessoas, né? Se você não conseguiu funcionar uma veia no seu plantão, o que você faz? Você passa para o próximo funcionar. Então, o brinquedo terapêutico é a mesma coisa, né? Então, se eu não conseguir fazer no meu plantão, eu vou passar para o próximo que se realize, porque ele é tão importante como uma punção venosa, como qualquer outro tipo de procedimento, né? E graças a Deus, hoje aqui na instituição, a gente coloca na passagem de plantão que necessita. Quem não consegue, por exemplo, eu sou do noturno, às vezes eu fui aplicar o brinquedo, aquela criança dormiu, mas eu deixo tudo preparado para o próximo plantão, e isso facilita muito a realização dele, tá? Então, o objetivo da nossa apresentação é apresentar um pouco da nossa experiência exitosa de implementação sistemática de brinquedo terapêutico aqui no Einstein, e pelo time de referência interdisciplinar, né, que foi criado durante essa implementação, que é o Brinque Einstein.
Ele ia apresentar também os benefícios e as estratégias de implementação para ultrapassar essas barreiras que a gente comentou agora, para avançar na concretização dessa ação e de outras atividades lúdicas no cotidiano do enfermeiro e da sua equipe, né? Então, quando a gente fala que nosso grupo de referência é o Brinque Einstein, é um grupo que promove o brinquedo terapêutico e o brincar dentro do hospital. Nosso símbolo tem aqui, cada ponta da estrela tem um profissional de saúde que faz parte dessa equipe interdisciplinar, né? E aqui a gente é dividido por cores. Então, a enfermeira é rosa, o médico é um verde água, o técnico é azul, o fisioterapeuta é laranja, a brinquedista é essa que está com um macacãozinho, e a psicóloga e a psicopedagoga, elas usam avental. Então, são representados pelos profissionais e as crianças dos quais a gente realiza o cuidado. Então, o desenvolvimento do meu mestrado, que foi esse processo de implementação, que hoje é um sucesso, a criação do Brinque Einstein, ele veio de um ciclo de PDCA, que foi onde foi a implementação do brinquedo terapêutico aqui. Então, a gente criou um modelo, né, para sistematizar essa implementação, onde ele passa pelo PLAN, né, que é planejar as melhorias, o DO, que é executar, treinar e coletar dados, check, que é avaliar os resultados, e o action, que é padronizar e solidificar as ações. Então, a gente já tem a publicação dele para ajudar outras instituições também a realizar essa implementação. Então, na hora de planejar as melhorias, eu realizei um diagnóstico situacional da unidade. Então, eu verifiquei as características do meu público, isso é muito importante. Hoje, a gente está no processo de disseminação do Brinque Einstein, então, tem solicitações na oncologia, no pronto atendimento, que a gente vai começar com os nossos multiplicadores, levar para outras alas do hospital e até as outras unidades do hospital. Então, a gente está criando cursos diferentes, porque cada lugar ele necessita de um brinquedo terapêutico. Então, não adianta eu tentar todas as modalidades no pronto atendimento, porque é uma rotina mais dinâmica, é muito mais rápido. Então, lá vale a pena a gente treinar e capacitar para o instrucional, né? Aí, aquelas crianças que forem internadas, elas vão ter todas as modalidades, mas o pronto atendimento, ele precisava de uma coisa mais rápida. Então, a gente precisa saber a unidade qual a gente vai implementar, para ver quais tipos de modalidades, qual tipo de brinquedo que a gente necessita naquele ambiente. A revisão da literatura foi super importante para nos dar base, né, para continuar, para permanecer com a implementação e continuar, e também com que as pessoas se sensibilizassem com a importância daquilo, e o planejamento de melhorias também. Então, a gente forneceu conhecimento sobre a temática para a equipe interdisciplinar, tivemos que treinar a equipe, realizar parcerias também para a obtenção de material. O enfermeiro líder foi bem importante nesse processo, que foi o enfermeiro que foi sensibilizar as pessoas e treinar as pessoas para criar esse grupo de referência, né? E a definição de metas, que a nossa meta era implementar o uso de brinquedo terapêutico de forma sistemática. No DU, a gente já tinha um enfermeiro líder, então a gente já atuou na obtenção de materiais para poder fazer o brinquedo terapêutico. Estabelecemos parcerias com a equipe interdisciplinar. Na verdade, essa parceria veio de uma necessidade, né? Então, quando eu comecei a realizar o treinamento do brinquedo terapêutico, eu via que muitas das crianças, elas não tinham necessidade, às vezes, do brinquedo terapêutico em si, mas tinham necessidade de brincar. Eram crianças que estavam entediadas. Então, eu precisei ter uma relação maior com as meninas da brinquedoteca, né, com as brinquedistas. Então, foi quando eu convidei elas para o nosso grupo. A partir do momento que a gente começou a realizar, muitos dos dramáticos, às vezes, vinha uma necessidade da psicologia entrar, né, diante do caso. Então, foi convidada a psicóloga também para participar do nosso grupo. Tinham muitas crianças que, às vezes, com a enfermagem eram maravilhosas, mas na hora de fazer a fisioterapia, que era o mais importante para ela naquela internação, ela não fazia, tinha trauma. Então, convidamos as fisioterapeutas também, porque, às vezes, aquele trauma não chegava com a gente, porque não era com a enfermagem que a criança tinha trauma, né? Com a fisioterapeuta. Então, a gente viu a necessidade da criação de uma equipe interdisciplinar, e foi aí onde a gente começou a fazer nossas parcerias, né? Hoje, temos todas as equipes, temos psicóloga, psicopedagoga, brinquedistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agora os médicos que viram a necessidade e a importância do brinquedo terapêutico
e pediram para entrar no nosso grupo. E estão com diversas ideias também para a gente estabelecer mais parcerias com a internação, com pré-operatório, com a gente no consultório, fazer preparo pré-operatório. Então, o nosso grupo agora está com crescimento nessa parte em questão médica muito grande. Então, a gente fez o treinamento com a equipe de enfermagem e os profissionais interessados. Hoje, o treinamento ele tem 1 e 2. Então, 1 é para todos os profissionais conhecerem o grupo de referência, entenderem o que é o brinquedo terapêutico e quando a gente aciona, né, o Brinque Einstein, quando a gente entra em contato com essas pessoas que são do grupo para poder realizar o brinquedo terapêutico ou brincar, né? O treinamento 2 são aquelas pessoas que fizeram o treinamento 1 e tiveram interesse em participar do grupo Brinque Einstein. E aí a gente dá o treinamento 2, que ensina as pessoas a aplicarem o brinquedo terapêutico para poder fazer parte do grupo. Tá? Então, a formação do grupo de referência foi importante. Depois que começamos a atuar, fomos convidados para descrever um protocolo institucional para o uso do brinquedo terapêutico, que hoje ele já está dentro da nossa plataforma de protocolos. E avaliação do processo de implementação. Então, essa avaliação foi feita das perspectivas dos profissionais integrantes do grupo de referência. A gente, com essa verificação deles, a gente foi para avaliar os resultados, então a gente identificou o que eram os benefícios que causou a implementação, né, quais foram os fatores facilitadores, quais ainda eram dificultadores a partir das perspectivas dos profissionais, né. E isso é importante a gente descobrir os dificultadores, porque a gente faz outro ciclo de PDCA para atuar nessas dificuldades. Um exemplo que aconteceu foi na UTI pediátrica, a família foi vista como uma barreira, às vezes, do início de brinquedo terapêutico com a criança, talvez pela ansiedade familiar, né? Então, a gente foi coletar dados para saber por que a família era uma barreira lá na UTI. E descobrimos que era mais por falta de informação. Então, hoje, o brinquedo terapêutico é aplicado junto com a família, né? Então, antes a gente aborda a família, explica a técnica, explica a necessidade. Então, hoje a família virou parceiro. Então, era uma questão pequena, mas com um novo ciclo de PDCA a gente conseguiu resolver. A gente também verifica se as metas foram atingidas e vai planejando um novo ciclo de PDCA para fortalecimento do grupo, né? Hoje o nosso ciclo, ele está em relação a multiplicar para outros setores, né? E a manutenção do nosso setor. Então, a gente está fazendo, por exemplo, jogos para cuidado com catéter, então fazendo um jogo de memória. Então, a gente cada vez está com ações ainda dentro do nosso grupo, mas a gente precisa multiplicar para os outros setores. Então, toda vez surge um ciclo novo para a gente solidificar. Aí a gente vem no padronizar e solidificar, onde a gente faz os ajustes necessários, implanta também ações corretivas ou inovações sugeridas, fortalece os facilitadores, então o apoio institucional é super importante no treinamento, né? A constituição e reconhecimento do grupo de referência, a provisão de recursos e materiais também é importante. Em relação a divulgar os resultados, a gente sempre está divulgando isso, seja em artigos, em sites institucionais, panfletos. Agora o marketing, eles estão com uma ação dentro do Brinque Einstein para divulgar também as nossas realizações dentro da instituição e fora. E aí sempre vem a proposta de iniciar um novo ciclo. Então, os resultados da implementação foram o aumento e a frequência da realização do brinquedo terapêutico e brincar, o reconhecimento da família, seja por SAC, seja por outros tipos de reconhecimento, que aqui tem o DAISY, né, que é uma premiação sobre o cuidado excelente, excepcional de enfermagem, o reconhecimento da instituição também, porque a instituição já nos deu prêmios e faz ações para que a gente tenha esse reconhecimento, né, da satisfação do paciente. Com isso, a gente incluiu de forma sistemática o brincar e o brinquedo terapêutico nas nossas práticas assistenciais, que é o que condiz a Organização Mundial da Saúde, né? Também um modelo de cuidados de saúde baseado em evidência e a JBI, né? A importância da realização de uma implementação de forma sistemática para promover a prática baseada em evidências. E o ciclo de PDCA, né, que foi o que foi mais importante desse ciclo, foi em questão o treinamento, a formação da equipe de referência e ser interdisciplinar, né? O ser interdisciplinar, a gente viu que foi um grande sucesso, porque a gente tem várias cabeças ali, cada uma pensando de uma forma, mas todas
com o mesmo objetivo de fazer com que o paciente tenha a melhor experiência, né? Então, diminuir a internação traumática, né? Fazer um cuidado atraumático para a criança, trazer a voz da criança, tirar ela da passividade, tornar ela a voz ativa do seu cuidado, né? Isso foi muito importante para nós. Então, a gente tem um processo de sistematização do brinquedo terapêutico aqui, que a gente faz, a princípio, a gente conhece a criança, então, quando a criança entra na instituição, a gente conhece ela, sabe do que ela gosta, quais são os brinquedos. Eu falo até para as minhas alunas da graduação, quando passam em estágio aqui, que é muito importante a gente entrar no mundo delas, né? Então, a gente tem que assistir os desenhos, a gente tem que estar por dentro do que é moda agora, de Frozen, Moana. A gente, por mais que não tenha tempo para assistir pelo menos um resumo, que nem a gente lia na época da escola, né? Resumo do livro, o resumo do filme a gente tem que ler, para a gente estar por dentro e saber o que eles gostam, para poder falar o linguajar deles, né? Então, a gente descobre as necessidades da criança, então, vai ser uma internação que ela vai passar por algum procedimento, tem punção, o que vai ter dentro para a gente se planejar. E aí, essa criança, como que ela apresenta para a gente? Ela está tranquila, ela já está acostumada com a internação, ela não apresenta nenhum trauma, nenhuma dificuldade, ela vai para o brincar livre, né? Então, ela só vai fazer parte dessa parte do brincar, do lúdico, né? Tudo que a gente fizer para manter o direito dela de brincar dentro do hospital. Porém, a qualquer momento, se essa criança apresentar qualquer trauma, que as brinquedistas identificarem que ela tem algum medo, que ela tem algum receio, ela volta para a parte do brinquedo terapêutico, tá? Então, por isso que a gente é muito importante esse contato nosso com os brinquedistas. Às vezes, elas chamam as crianças para brincar e tem uma criança que não quer brincar. Então, por que essa criança não quer brincar? Porque será que ela está com medo? Então, ela já comunica com a gente. Fala assim, olha, Carol, tal criança teve um comportamento, ela está mais triste dentro do quarto. Tem como vocês darem uma olhadinha? Né? Então, a gente tem esse contato muito grande com elas. Ao mesmo tempo que eu falei, olha, essa criança, a gente já fez todo esse processo com ela já está super bem da parte do trauma. Eu acho que agora é só brincar livre. E aí, a gente também comunica as brinquedistas, tá? Então, quando essa criança apresenta para a gente medo, ou vai passar por uma situação de dor, estresse, ansiedade, tensão, ou desconhecimento do processo, a gente pode fazer o brinquedo terapêutico. A gente já inicia com o brinquedo terapêutico. Porém, tem crianças que elas precisam de dessensibilização, que eu falo que foram crianças que, por algum momento, perderam a confiança na equipe, né? Então, são aquelas crianças que passaram por algum procedimento que alguém falou que não ia doer e doeu, né? Então, quando elas chegam na unidade, elas choram só de ver a gente, de pôr um termômetro, elas vão gritar. Então, se eu apresentar a boneca, chegar com a boneca com um brinquedo terapêutico, ela não vai acreditar que eu só quero brincar com ela. Então, ela vai chorar, vai gritar, eu não vou conseguir acessar aquela criança. Então, a gente faz um processo de dessensibilização aqui. Então, por exemplo, eu já fiz uma dessensibilização com uma criança que ela não conseguia nem olhar para a gente, que ela já gritava. Então, eu criei um álbum de figurinha para ela, preto e branco, assim, coloquei que era um álbum de colorir, a gente fez isso à noite, e a gente distribuiu figurinhas para as pessoas que iriam cuidar dela. Essa criança, no final do dia, ela arrancava a pelinha da boca, ansiosa, para a gente chegar e entregar a figurinha para ela, né? Então, ela começou a querer a gente dentro do quarto. Com isso, a gente conseguiu introduzir o brinquedo terapêutico, né? Essa semana, na segunda-feira, eu tive uma criança também que chorava e gritava quando a gente entrava, e eu comecei um processo de sensibilização com desenho para colorir. Então, eu entrei no quarto, falei, ó, só vim entregar um desenho para você colorir. Ela chorou, mas ela entendeu que eu cumpri a minha palavra. Então, eu falei que ia entregar só um desenho e entreguei. Na outra vez, eu fui lá e levei a canetinha para ela e falei que só estava levando a canetinha para ela pintar o desenho que eu levei, que a gente ia fazer uma exposição, e ela já começou a me olhar diferente, não chorou dessa vez. Na terceira vez, eu levei uns livrinhos para ela de historinha, né, sobre as emoções, do medo, da tristeza, do feliz, né, para os pais contarem para ela as historinhas, e aí ela já ficou super feliz comigo dentro do quarto. Aí eu vi que já era o momento que eu entrei, ela não chorou e ela já estava começando a se comunicar comigo, era o momento de iniciar o brinquedo terapêutico, e foi um sucesso com essa criança. Então, às vezes, as crianças precisam desse processo de dessensibilização para aceitar a gente dentro do quarto, para poder promover o brinquedo terapêutico, né? E aí, assim, esse objetivo, depois que a gente já consegue promover o brinquedo terapêutico, a gente vê se ele atendeu às necessidades e a gente também planeja e organiza a ação, né? Então, essa criança tem trauma de punção, então eu vou planejar a ação voltada para isso, né? Ou vou fazer o dramático com ela. Então, normalmente a gente aplica o enfermeiro ou técnico de enfermagem, a gente vê quem tem mais vínculo com aquela criança, quem já está habilitado, né? E
sempre vai avaliando e planejando como aquela criança se comporta. Então, nesse momento, por exemplo, na segunda-feira que eu apliquei nessa criança, ela tinha necessidade que todo mundo que fizesse o brinquedo, que entrasse naquele quarto, manuseasse primeiro a Minnie, que eu pus o acesso na Minnie, para depois manusear ela. Então, foi um processo de que eu tive que colocar isso na passagem de plantão. Para ela se sentir segura, ela tinha que ver o que iam fazer antes nela, na Minnie. E deu certo, e os pais ficaram super satisfeitos. Então, é um processo que a gente faz. Então, a gente sempre tem que avaliar e planejar. Então, se eu vi que aquela criança já está bem, ela não tem mais medo, então a gente já pode conversar com os brinquedistas e promover também um lúdico para ela e o brincar livre. Sempre a gente registra em prontuário a realização, prescreve se tiver que realizar mais vezes e passa na passagem do plantão para dar continuidade quando, por exemplo, essa criança que eu tinha que dar continuidade nesse processo porque ela estava muito traumatizada. Por isso que é um trabalho interdisciplinar. Às vezes, dependendo do trauma e das situações, das questões, às vezes eu tenho que acionar a psicologia, né? A psicopedagoga também, ela pode ajudar com ações, eles ajudam bastante a gente, produzindo alguns brinquedos. E foi isso que solidificou a nossa implementação. Agora a Carol vai falar um pouquinho dos tipos de abordagem que a gente faz aqui no Einstein para vocês. Vamos lá. Aqui a gente colocou já a primeira abordagem, que é o brinquedo dramático, né? A gente tem a imagem de duas crianças que foram nossas pacientes aqui na instituição. A primeira delas, da esquerda, foi uma criança que veio por descompensação diabética, e ela já tinha 8 anos, ela tinha um entendimento maior sobre o que ia acontecer com ela no hospital, então, por conta disso, ela verbalizava já bem enfaticamente o medo, a incompreensão de como que ela ia ficar, quais seriam as pessoas que iam cuidar e o que iriam fazer com ela. E no momento em que a criança chega em primodescompensação, né, ela se dá de frente com muitas manipulações, né? A internação dela imediata foi lá na UTI com a gente, então ela se depara com glicemias, né? Controle de glicemia de hora em hora, acessos venosos, né? Conforme o protocolo, muitas vezes. Então, uma criança extremamente manipulada, principalmente nesse quadro mais agudo. E ela apresentou muito medo, verbalizava para a mãe que não queria, e aí a gente pensou na estratégia para ela de brincar, né, de brinquedo terapêutico, né, sempre pensando, né, no cuidado individualizado. Então, a gente pensou numa bonequinha, que ela podia fazer os procedimentos com ela, então ela verificava a glicemia, fazia a aplicação de insulina. A gente tem um formulário aqui que a gente pôde fazer para ela individualizado, que era a Barbie, que era o personagem favorito dela, então para a gente marcar, né, os rodízios de aplicação de insulina, então ela marcava na bonequinha lá no desenho onde a última vez que tinha sido feito, então ela foi, aos pouquinhos ela foi fazendo. E assim, geralmente na internação dessas crianças são muito prolongadas, elas demoram para sair desse quadro, e o dela foi praticamente tempo recorde. Em 48 horas ela teve alta para casa e habilitada para fazer a própria glicemia, aplicar a própria insulina, e super segura do que estava acontecendo. E ela foi um caso assim de êxito extremo, né? E a criança da direita, ela é uma criança que nasceu com uma condição genética rara, né? Ela foi acometida, na verdade, as comorbidades dela é paralisia facial e vômitos cíclicos, né? Então, ela já interna desde bebezinha aqui no hospital, e ela sempre foi caracterizada como uma criança de difícil manejo, né? Muito difícil de ser manipulada, de conversar, era uma criança muito chorosa, e isso desencadeava ainda mais as crises de vômitos. Então, era uma criança que permanecia muito tempo hospitalizada. E aí, com a idealização do brinquedo, ela foi uma das crianças que a gente, né, logo pensou em fazer as intervenções, porque a gente já entendia que era uma criança que precisava muito e que normalmente já passaria por internações futuras, e isso poderia beneficiar não só na internação que a gente começou a identificar, mas nas próximas também. E ela também foi um case de sucesso, que ela
com a implementação do brinquedo nas internações dela, ela pôde cuidar dos acessos das crianças, entender por que precisava receber o sorinho, ajudava a fazer os cuidados, né, com a bonequinha dela, e hoje em dia ela é uma criança que, quando interna, sempre quer estar com a bonequinha lá do lado dela. Aqui a gente tem o brinquedo terapêutico de capacitação de função fisiológica, né? A gente também tem a nossa pacientinha anterior, né? Que é da nossa síndrome, que também foi beneficiada desse tipo de brinquedo, porque por conta da paralisia facial, né? Ela foi uma criança tracostomizada que eventualmente, né, mais para frente, ela foi decanulada, né? Pôde ter aí autonomia ventilatória. E ela teve bastante dificuldade de coordenação de respiração e tudo por conta já dessa malformação, dessa paralisia facial. Então, a gente pensou em instrumentos de sopro, brinquedos que ela pudesse fazer exercícios faciais e também capacitar a função respiratória. Essa imagem é até um videozinho, eu vou passar para vocês. Oi, Ju. Muito bem, olha só, foi e voltou. Ela tá muito boa já. Então, ela ajudava com a mãozinha a fazer o biquinho para conseguir soprar o brinquedinho e foi muito legal a interação dela com o brinquedo. A gente tem outras estratégias também de instrumentos de sopro, né? Que é a caneta mágica, tem língua de sogra, bexiga, bolinha de sabão. A gente também tem essa possibilidade aqui. A gente usa também, às vezes, algumas estratégias para motor fino. Então, o capacitador de função fisiológica, a gente tem que avaliar clinicamente o que a criança precisa melhorar. Por exemplo, se aplica o Denver, aí a criança deu que não conclui alguma atividade. Poxa, que atividade a gente pode fazer para melhorar o motor fino, para melhorar o motor grosso, né? Então, hoje tem até cartilhas do governo que incentivam brincadeiras que melhoram o desenvolvimento da criança. Então, teve uma criança aqui que os médicos achavam que a criança estava com restrição ainda de movimento porque ela não abaixava. Aí eu falei, não, ela vai abaixar, quer ver? Brinquei de morto-vivo com a criança e ela baixou, né? Então, às vezes, eles façam visita, pedem para as crianças fazer tais movimentos, as crianças não fazem, né? Porque eles querem, é chato, não vou ficar movimentando sendo que eu não quero. Agora, quando você propõe alguma atividade, alguma brincadeira, às vezes eles acabam realizando alguns movimentos que a gente precisa avaliar. Então, essa criança, ela precisava dobrar o joelhinho, só que ela tinha medo. E aí, quando a gente brincava, ela esquecia desse medo e acabava brincando de morto-vivo, de brincadeiras que a gente estimulava o agachar, né? Então, você pode usar para parte respiratória, você pode usar para motor fino, para motor grosso. Teve uma criança que ela teve hemiparesia, né, por causa da retirada de um tumor, e a gente estimulava tanto o motor fino no brinquedo terapêutico, que a gente fazia dramático com ela, mas também fez uma atividade de teclado. Então, ela tentava tocar com a mão direita, mas ela também forçava a mão esquerda a se movimentar. Hoje ela tem movimentação completa de ambos os lados, né? Então, se talvez a atividade não fosse legal, porque com a fisiatra ela fazia poucas coisas, porque as atividades eram mais direcionadas. Faz isso, faz aquilo. Então, ela não tinha muita motivação para fazer essas atividades. E aqui o brinquedo terapêutico instrucional preparatório, né? A gente, na primeira imagem, a gente tem um paciente nosso que foi preparado para um transplante cardíaco, né? Ele era portador de miocardiopatia hipertrófica e passou um tempão hospitalizado, aguardando o coração, e nesse tempo a gente aproveitou para não só fazer, né, o preparatório para a cirurgia, né, para o procedimento que ele mais para frente iria ser submetido, mas também para o tempo de internação que ele iria ficar, né, as coisas que a gente iria precisar fazer, os exames, por que ele estava aqui no hospital. Então, a gente foi explicando para ele tudo o que iria acontecer com ele e por que a gente precisava fazer, enfim, o decorrer da internação. Né, a gente depois montou estratégias específicas para esse transplante, então a gente fez quadro de metas, fizemos um bonequinho assim bem parecidinho com ele, com todos os dispositivos quando ele veio, o que ele ia
com o que ele iria vir de dispositivo, e quando ele veio para nós no pós-transplante, a atividade principal que ele gostava era assim, agora eu vou tirar do bonequinho, eu vou tirar o catéter, aí era o próximo passo, aí eu vou tirar o dreno, e assim a gente foi indo, e ele foi brincando, foi vendo ele, o retrato dele, né, no brinquedo, e foi se engajando, né, com o tratamento dele. Na segunda foto, a gente tem uma criança que foi uma apendicite supurada, né? Ele ficou fazendo uso de dreno bastante tempo e era uma criança muito sensível à manipulação desse curativo, muito sensível para a gente manipular sondas e ficou bastante tempo hospitalizado também. E a gente, com o uso do bonequinho, né, espelhando tudo que dispositivo que ele tinha, ele também pôde ir fazendo, a gente fazia os procedimentos primeiro do bonequinho, ele ajudava, muitas vezes ele pedia para fazer, e daí depois a gente conseguia executar nele. E na terceira foto era uma criança também que passou bastante tempo precisando de catéter venoso, era bastante difícil a manipulação desse catéter, era difícil até avaliar se a criança estava realmente com acesso já flebitado ou infiltrado, porque era apenas chegar perto, ela já gritava e a gente não conseguia manipular adequadamente, não conseguia fazer as avaliações que a gente precisa fazer, e depois com a implementação do brinquedo com ela, com a bonequinha, a gente também conseguiu fazer essa avaliação com mais qualidade. Então, ela compreende, né, olhando para o boneco, o que está acontecendo com ela, sobre o tratamento, né? A gente colocou clarear conceitos errôneos, porque justamente a criança acha que alguma coisa que ela fez ou que ela precisa ser punida, que está acontecendo aquilo ali com ela. Ela não entende que é porque ela ficou doente e a gente precisa tratar, né? Às vezes eles acreditam também que a agulha fica, né? Eles não entendem que a gente funciona com a agulha e tira a agulha e fica o plastiquinho. Então, eles acham que a agulha tá lá e eles ficam com medo dessa agulha. Sim. Então, quando a gente faz no boneco, eles veem que não tem agulha, que é só o plastiquinho, né? Eles começam a ter a clarear mais ou menos o que acontece. E comentando, na segunda-feira, quando eu realizei na Mini, até os pais, eles, nossa, eu não sabia que até os pais, às vezes, têm conceitos errôneos. Então, nessa criança que eu apliquei segunda-feira, os pais achavam que a agulha ficava também. Então, é interessante que quando os pais participam, até eles clareiam esses conceitos que para eles também podem ser errôneos. Sim, e no caso desse primeiro paciente que a gente preparou para o transplante, ele achava que ele ia ficar com os catéteres para sempre. Então, esse era um medo muito grande dele. Então, com o brinquedo, a gente podendo fazer junto com ele as retiradas do catéter dele e do bonequinho que a gente elaborou, ele também foi entendendo que, tipo, não, ele vai ser uma criança normal e que aquilo é temporário, né? Muitas vezes a criança verbaliza, eu vou ficar com isso daqui para sempre, né? Vai doer para sempre, enfim, e a gente consegue desmistificar esses conceitos. E aí aqui a gente tem, né, o nosso livrinho que a gente comentou no primeiro momento com a Carol, que foi o Agora Fiquei Dodói, foi o primeiro livro que foi construído, foi uma idealização dela, né, ela fez parceria com uma artesã, então esse livro ele é todo de tecido, ele é feito de feltro, e ele foi construído, né, para a gente fazer todas as modalidades, então instrucional, dramático, e menos o capacitador de funções, né? Mas a gente consegue ilustrar desde a chegada da criança no hospital, né, até o momento em que ela melhora, enfim. Então, a gente ilustra dentro do livro, né, todos os setores o qual a criança pode passar. Então, ela pode fazer o eletro, colher para laboratório, fazer um raio-x, a gente apresenta a enfermeira, né, e aqui dentro desse contexto, a gente aproveita para mostrar as precauções, né, por que o enfermeiro às vezes entra de luva, manipula ela de luva, por que precisa usar o avental, o óculos, a máscara, né, e é uma coisa que para a criança assusta muito, porque ela não consegue fazer um contato visual adequado, não consegue ver as nossas expressões, então isso gera insegurança. Num outro momento, a gente aborda também os materiais que a gente faz para o exame físico, né, para a gente explicar que não dói, que não vai machucar. Num outro momento, a gente aborda as questões emocionais, então a gente coloca, né, para a criança, para ela mostrar, né, que ela pode chorar, pode gritar, pode até ficar brava,
mas que, enfim, eventualmente a gente vai precisar fazer alguns procedimentos que doem e que a gente faz os combinados, né? Ela pode chorar, pode ficar triste, ela só não pode puxar o bracinho. E nessa questão, por exemplo, de punção venosa, né, a gente aborda também no livro, né? A gente coloca aí a rede venosa, né, com os bichinhos e as células, e a gente vai explicando que a gente coloca, né, uma agulhinha no braço para tirar um pouquinho desse sangue, esse sangue vai para análise, coloca-se nos tubinhos, e aí a gente coloca aqui, né, o tubinho amarelo e o vermelho, que vai lá para o laboratório, a criança pode passar na lupa, ver os bichinhos. Aqui embaixo também a gente tem a questão da aplicação da medicação, né? Descobrir o que tem, então agora a gente vai precisar tomar um remédio. Então tem o remédio de gotinha, tem o comprimido, tem a injeção. E aí, passado todo esse período, a criança consegue escolher qual foi o super-herói que ela se tornou, né? Porque ela se tornou um super-herói sendo tão forte e guerreira. E aí elaboramos o Dedoshi, né? São bonequinhos que ela escolhe quem que ela quer e aí ela pode, enfim, manipular, brincar e tudo mais. E aí, com o sucesso do primeiro livro, né, que foi para crianças já logo no início da internação, foi criado o 2, que é voltado para as crianças oncológicas, né? Então, é a mesma filosofia, né, que a gente utilizou, mas assim abordando aspectos bem individuais sobre a questão da oncologia. O livro também conta, né, que a criança pode chegar no hospital, como ela chega no hospital, de carro, de ambulância. Também temos um pacientinho que pode mostrar as emoções dele, os materiais que a gente utiliza, os mesmos aspectos de coleta de sangue. E aí a gente individualizou no sentido de colocar para eles que eles estão nessa crise patológica por conta de células imaturas. Então, a gente, nesse momento do livro, mostra para a criança que ele tem, né, leucócitos imaturos, que são os bebezinhos, tem os soldadinhos. A gente trouxe ele aqui para mostrar para vocês, ó, que ela estava falando da chegada do hospital, mas o Fusca não está aqui, o Fusca deve estar no outro livrinho. É porque a gente tem 2, fica um na UTI e outro na pediatria. A gente conseguiu trazer da pediatria, o que a Carol estava falando. Carol, ergue um pouquinho assim. Assim? Isso, um pouquinho. Isso. Então, aqui ela estava falando das emoções, né? Vira a cabecinha, cá. Que a gente explica que pode chorar, que pode ficar triste, que pode ficar com raiva, só não pode mexer os bracinhos, né? E aqui a gente proporciona esses materiais que a gente explica o que a gente faz com a criança quando ela chega, né? Que é a verificação dos sinais vitais. Só que a gente também traz material de verdade para coletar exame desse bonequinho. Então, a gente colhe os tubinhos, então a gente traz scalp para a criança poder furar. Por isso que se torna um brinquedo terapêutico instrucional, que a criança vai furar o bonequinho também, né? Aí tem a questão que a Carol estava falando dos leucócitos, né? Para a gente explicar melhor. Então, aqui a gente mostra como que é a veia grandona da criança. E aí a gente fala dos soldados, né? Então, quando a gente vai tratar da leucemia, a gente fala dos soldadinhos bebês que eles não conseguem combater, né? Que a gente precisa de soldados fortes. E aí a gente mostra que o remédio que a gente precisa tomar para deixar só soldado forte, tirar os soldados bebês, ele é muito forte. Então, ele tira todos os soldados. Por isso que a gente fica muito fraquinho. Mas a intenção dele é tirar todos para ver se o organismo que está maluco volta a ficar normal e produz só soldado forte. E aí a gente explica para a criança a leucemia. Sim. Aí também dá para a gente explicar para a criança sobre anemia falciforme, né? Eventualmente a gente também recebe crianças com anemia falciforme, e aí a gente também colocou as hemácias falcizadas aqui. Isso, e a gente coloca que elas fazem trânsito, né? Quando elas são em forma de sorriso, que a gente foice, às vezes eles não sabem o que é foice. Então a gente fala que é hemácia em forma de sorriso, que é diferente. E às vezes elas param aqui e aí elas começam a fazer trânsito. Teve uma criança falciforme, que ela falou: tia, então é por isso que eu sinto dor, como tem ali na imagem que vocês estão vendo, na imagem produzida, que tem uma hemácia. E os tumores também, a gente explica o acúmulo de hemácias que estão tristes, ó. Elas estão tristes ou bravas em algum lugar. Então a gente fala que é os soldadinhos que deixam a gente forte também, eles se acumulam no lugar, e aí esse lugar fica alto. Então a gente precisa de um remedinho para diminuir isso. E às vezes precisa de cirurgia para tirá-las daqui, para o fluxo voltar a ser o normal, né? Então é um jeito deles entenderem o que está acontecendo no organismo. Foi discutido em relação a... Muitas pessoas falam sobre monstros, né? Sobre bicho, em questão de
da oncologia, a gente não gosta de pensar dessa forma, a gente gosta de trazer o mais real possível com o que realmente está acontecendo para a criança, mas de uma forma lúdica. Sim. Aí tem aqui, ó, pedir para a Carol puxar, puxa aqui, tá? A gente mostra a ressonância, ó. Tem a máquina, e aí ele entra, ó, dentro da máquina e sai. Então, a gente mostra que essa máquina não tem nada dentro. A gente mostra, ó, não tem nada, não precisa ter medo. É só uma máquina que às vezes faz tac-tá, tec-tec, trum-tum-trum, tá-tá-tá. Mas que a mamãe fica ali do lado segurando a mão para fazer os exames, né? Porque muitas crianças são sedadas, entubadas para poder fazer a ressonância. É muito invasivo, né? Então, conforme o livrinho explica a historinha, eles tendem a não ter tanto medo de fazer esses exames de imagem e consegue até diminuir a sedação desses procedimentos. E aí tem a página aqui que a gente tem o nosso menininho que ele está com o organismo maluco aí produzindo os leucócitos bebês, né? Os soldados bebês, os soldados que estão mais fracos. E aí, assim, a gente vai usar o dispositivo que a criança tiver. Então, a gente explica da quimioterapia, né? Que vai precisar fazer a quimioterapia, e às vezes ela pode ser pelo PIC, que a gente vai colocar a quimioterapia aqui, mas às vezes também pode ser pelo Portocat, né? E o Portocat é um dispositivo que vem aqui. Então, a gente usa o que a criança vai ter. Então, se essa criança vai passar um Portocat, a gente vai explicar sobre a quimioterapia no Portocat para ela. Então, vai fazer um remedinho aqui no Portocat. E aí tem crianças que às vezes vai receber alimentação por sonda. Então, tem a sondinha que a gente passa no bonequinho também, para receber a dietinha, para não ficar fraco, para não deixar de crescer. Tem criança que a dietinha vai fazer aqui a comidinha. Tem criança que vai fazer a gastro, né? Então, tem a dietinha aqui pela gastro. E aí ela perde, tipo, não tem tanto medo, tipo, das coisas que vão acontecer quando a gente explica no bonequinho. Lógico que a gente só coloca no bonequinho que a criança vai ter, para ela também não ficar assustada. Explicando isso, a gente explica que pode dar cansaço, né, o remedinho, porque como ele tira os soldados, às vezes a gente fica fraquinho, mas é só descansar que melhora. Às vezes a gente pode sentir um pouco de enjoo, ficar vontade de vomitar, mas tem um monte de remedinho que a gente vai fazer para melhorar. Nessa versão da imagem do slide, né, é uma versão que fica, essa versão fica aqui na pediatria, a outra versão fica na UTI. Então, ela é ilustrada de uma outra forma, né, também tem as faces, né, também tem os mesmos acessos, mas tem as faces para eles irem virando, e atrás tem a intervenção que eventualmente pode ser realizada. Então, às vezes tem a questão da mucosite, a gente faz o laser, né, para náuseas, né, faz a medicação. Aqui a gente está ilustrando de uma outra maneira. Isso, a gente fez de duas formas por causa da questão ainda capilar. Então, isso é uma questão que às vezes abala muito mais a família do que a criança em si, e às vezes, para a gente contar nesse primeiro momento, seria mais delicado. Então, esse livro ele permite, porque essa imagem que vocês estão vendo é a versão 1 do livro, tem a versão 2S. Então, na versão 1, a gente já fala da perda capilar, né? O que acontece e o que a gente pode fazer diante disso. Nesse livro, a gente pode não falar dela se a gente quiser, né? Então, aqui na última fala sobre as bolinhas na boca, né? A gente chama de o afta, o mucosite, que aí é só fazer o laser, né? Então, a gente faz o laser, coloca um óculos legal e higieniza a boca e melhora as bolinhas. Que aí, nessa outra página, a gente pode não falar do cabelinho. Então, esse bonequinho, ele pode estar com o cabelinho, que ele se apresenta assim, e a gente termina contando a história que assim que os soldadinhos ficarem muito fortes, eles vão ganhar uma medalha de super-herói, porque foi muito corajoso. Então, a gente coloca a medalhinha nele, né? Já na criança que a gente vai abordar da perda capilar, ou aquelas que tem para menina também, tá? Tem coragem rosa, tem do Hulk, tem do Superman. Então, às vezes, quando a gente já vai abordar a questão da perda capilar, aí a gente já pode falar e dar sugestões de colocar outros cabelos. Ó, a gente tem o cabelo da Frozen. Tem o cabelo da Frozen. Tem a touquinha do Homem-Aranha. Oi? Tem bandana, tem boné. Então, eles que vão escolher a medalha e o que eles vão querer colocar no cabelinho. Então, isso ajuda a explicar para a criança
todo o processo, podendo abordar ou não ainda o cabelinho, né? A gente pode deixar o cabelinho para abordar numa outra historinha que a gente contar novamente. Só que como naquela página ali fica na janelinha, se a gente barrasse a criança de ver aquela janelinha, eles iam ficar curiosos, eles iam querer ver a janelinha. Então, a gente criou essa parte aqui para a gente deixar em aberto. Aqui a gente parte para alguns relatos que a gente recebeu, né, que puderam aí consolidar o sucesso de algumas abordagens. Então, a gente tem um dos relatos que a gente recebeu e a gente transcreveu, eu vou ler rapidamente para vocês. Meu nome é ASB, eu sou mãe da Jota, de 3 anos, que foi diagnosticada com LLA em julho de 2022. Durante a internação em julho, Jota conheceu o livro E Agora Fiquei Doente e ficou encantada. Enquanto o enfermeiro contava a história e fazia as interações com ela prestava muita atenção em tudo. Percebi o quanto é importante essa vivência lúdica para que as crianças possam entender melhor a doença e este momento delicado que estão passando. Além disso, hoje a Jota fez uma vivência com o mascote Albert, e também foi muito bacana. Ela colocou pulseira, o pique, curativos, limpou o pique, colocou remédios com a seringa. Foi impressionante ver como ela soube explicar no mascote o que os enfermeiros fazem nela, e ela foi repetindo os procedimentos com facilidade. Apesar da minha filha ser de uma geração tecnológica, acostumada com estímulos como TV, celular, iPad, a vivência com elementos lúdicos, com o livro e o mascote despertaram o interesse genuíno de participar daquele momento e entender cada parte da história. Essas iniciativas devem ser incentivadas pelo Hospital Albert Einstein como um elemento fundamental para o apoio de crianças com câncer e parte essencial do processo de cura. Muito obrigada. Só para mostrar nossos mascotinhos para vocês, que eles estão aqui no fundo. A gente tem o Albert e o Albertinho. A gente utiliza eles muitas vezes para dar superpoderes e força para as crianças. Aqui a gente tem outros instrumentos que a gente elaborou. Esses foram criados por outros profissionais, né? Conforme o grupo foi crescendo e a gente foi tendo pessoas muito criativas, o grupo foi se tornando cada vez mais diverso. Outros instrumentos foram elaborados. Então, a gente fez um quadro de conquistas, fizemos aqui outras abordagens para crianças pré-escolares, né, no manejo do diabetes. Então, tem brinquedos com imã, para elas compreenderem, né, sinais e sintomas de hiper e hipoglicemia, onde que pode ser aplicado a insulina, quais são os valores e o que ela tem que fazer, quais são os hábitos que ela precisa melhorar. Já pensando em crianças escolares, a gente criou um jogo de tabuleiro, onde ela também tem acesso às informações como sinais e sintomas, como que ela faz a glicemia. Então, é um tabuleiro bastante interativo, né? Onde volta as casas, evolui casa, conforme ela vai fazendo as respostas corretas. Aqui a gente também tem o jogo das emoções, né, para as crianças conseguirem lidar aí com o fator da internação. Então, inicialmente a gente colocou vivências do cotidiano e vivências hospitalares dentro do jogo. Então, a gente fala sobre tudo, a gente dá espaço para a criança colocar do que ela tem medo, do que ela sente saudade e também como ela enfrentaria, né, emocionalmente as situações que a gente colocou dentro do hospital, dentro do jogo, né? E aí, mais tarde, a gente também evoluiu o jogo das emoções para essa tiara, né? Onde a gente também pode colocar uma parte interativa para a criança poder também se soltar dentro da brincadeira, fazer mímicas, enfim. Que a gente aprendeu com a Edmara, né? Que quando a gente começou a criar esses jogos, a gente quer muito dar as orientações, né? O que é hipo, o que é hiper, quais são os seus sentimentos, e a Edmara sempre, Carol, o jogo tem que ser legal, o jogo tem que ser legal. Então, quando a gente fez a primeira prática do jogo das emoções com uma criança, a gente percebeu que ela não estava no final do jogo já estava cansada. Falei, opa, isso é um sinal, tá chato, tem que ficar divertido. Então, a gente colocou a diversão no jogo, né? Que é essa questão das mímicas, da tiarinha do que é o que é, né? E aí a criança, a gente percebeu que agora a gente atingiu a diversão, que nem no jogo do Albert, volta um pouquinho, cá, do tabuleiro, esse do cuidando do Albert, então a criança tem noção de sinal, sintoma,
mas ele também tem o jogo de mímica dentro do Laranjinha, as cartas são de mímica, de atividades que a criança pode praticar durante a vida inteira, então tem a questão da mímica, e tem a questão também do instrucional. Então, ele simula no Albert, que é esse boneco que está aí do lado do jogo, então ele simula no Albert, às vezes, aplicar insulina, fazer a glicemia, como que faz o destro, vamos pôr no aparelhinho ali do Albert, quanto que deu, preciso suplementar, quantas unidades vou fazer, então acaba ficando um jogo mais divertido para a criança. Tá? Então a gente sempre lembra dessa parte, não é só o que a gente quer apresentar para a criança, tem que ser legal, ele tem que se divertir. Aí a gente tem o avental lúdico, né? Que também foi uma das primeiras intervenções que foram criadas, né? Ele também, o enfermeiro pode entrar no quarto da criança com o avental, a criança manipula, né? Mais para eles conhecerem também os instrumentos que a gente utiliza dentro da internação, e assim, conforme ela vai interagindo e conhecendo, vai soltando, ao final ela também recebe uma recompensa como uma medalha, algo que ela pode se sentir recompensada. Aqui a gente também teve um projeto da enfermeira Graziella, que foi a elaboração de um aplicativo, né, para a simulação de punção venosa, então, para ajudar a criança a compreender o que iria acontecer com ela faz a punção por meio do aplicativo. Também teve bastante aceitação, e também outras estratégias que a gente conta com a ajuda das nossas brinquedistas, né, que durante a pandemia a gente precisou fazer alguns ajustes, porque alguns brinquedos precisavam ser higienizáveis, então a gente fez cartas de Uno plastificadas, outros jogos descartáveis, como jogo da memória, figurinha, álbum de figurinhas, teve os kits personalizados que a gente entregava para as crianças em isolamento também, para elas poderem brincar dentro do quarto. E diante de todas essas intervenções, a gente, conforme foi recebendo as devolutivas das famílias, né, por meio dos saques, por meio da verbalização deles, né, para a instituição, a gente foi recebendo alguns prêmios aí na nossa caminhada, e um deles até a Carol recebeu, que foi o prêmio Daisy, né, Carol, quer falar um pouquinho de você? Esse é um prêmio da instituição, ele é um prêmio internacional, normalmente os pacientes que eles indicam, né? Nesse ano de 2019, tiveram 10 mil indicações e só 10 pessoas premiadas. Então, é um prêmio muito importante para a enfermagem, né? Que ele fala sobre o cuidado excelente de enfermagem. Aqui no Einstein, eles fazem toda uma premiação, chamam a sua família, tinha um almoço nesse dia, né? Minha mãe é enfermeira também, então foi bastante emocionante para a gente. Mas muito mais emocionante na hora que me chamaram no palco, porque eu vi todas as crianças que, desde aquela criança que me marcou, que eu comecei a falar como que foi meu trabalho com ela, aquela criança da sondagem, né, que me marcou muito, que eu coloquei na minha cabeça, eu vou mudar esse cenário. Quando eu recebi o prêmio, me veio todas as imagens das crianças que eu consegui mudar esse cenário, né. E então a mãe, ela na premiação, ela escreveu, né, que eu, através de um trato humanizado, no linguajar infantil e com uso de brinquedoterapia, né, que eu acho que ela quis dizer brinquedo terapêutico, mudou a relação da minha filha de 2 anos, que estava aterrorizada e começando a enfrentar o tratamento de leucemia. Ao reproduzir na bonequinha Maria Joaquina os mesmos procedimentos que eram feitos com ela, instalação do PIC, cuidados com acesso, aplicação de medicação, curativos, etc., de alguma forma desmistificou em minha filha o trauma gerado por tantas intervenções. Na segunda internação, ela já chegava pedindo a Maria Joaquina, chamando as enfermeiras pelo nome e ajudando nos procedimentos. Hoje ela gosta quando ela chega no hospital, sem traumas e com boas lembranças. Aí ela agradeceu, né, com o nome dela, e isso foi me dedicou ao prêmio. E aí eu não poderia levar para a premiação, né, deixar de... A Maria Joaquina, a bonequinha lá, carequinha, tá comigo na premiação, porque ela fez parte disso também. Sem ela, talvez eu não conseguiria, tá? E em 2020... nós tivemos uma técnica de enfermagem do grupo Brinque Einstein, recebendo também um prêmio, que acho que foi da Carol. A Carol contou a história daquela paciente com diabetes, né? Isso. Então, a mãe escreveu: gostaria de dar meu muito obrigada para a equipe de brinquedo terapêutico, né? Elas escrevem muito brinquedoterapia porque elas acham que é uma terapia, mas a gente sempre explica que é brinquedo terapêutico, né? O grupo de brinquedo terapêutico. Nós estávamos muito assustadas com tudo, e estava muito apreensiva com medo de tudo que aconteceu e como seria o dia a dia dela. Quando a Tatiana da equipe entrou com uma boneca igual, com o mesmo acesso que ela. Ela já ficou mais confortável com a situação e cada aprendizado dos cuidados da boneca, ela ficou confiante, tudo voltou a sorrir.
aprendeu a fazer todos os procedimentos na boneca e assim incentivou muito o autocuidado. Hoje ela fez a sua primeira aplicação sozinha, 2 dias depois o diagnóstico definido. A boneca trouxe tranquilidade, retirou todos os medos e ajudou muito no aprendizado dos novos cuidados que ela terá daqui por diante. Trouxe confiança para fazer todos os procedimentos. Aí ela coloca que o brinquedo que faz parte da vida da criança acolhe no momento mais difícil da vida. E isso foi muito importante, porque levou ela a ver tudo pelo seu mundo e viu que o que parecia tão complicado aos olhos deles se torna possível e leve. Aí eles colocam o nosso muito obrigado. A gente também teve o primeiro lugar na exposição de qualidade do Einstein, né, com o livro Agora Fiquei Dodói, que todo mundo acha que a gente só conseguiu implementar o brinquedo terapêutico aqui no Einstein porque é o Einstein, mas eu vou dizer que a gente começou do zero, e todas essas intervenções, todos esses cuidados que vocês viram partiram dos enfermeiros. Então, assim, o que a gente teve de auxílio do Einstein foi 2 bonecas que a gente solicitou e os materiais para colocar um catéter, né, um curativo, alguma coisa que a gente precisava colocar no boneco e fazer, a gente consegue de material aqui, né? Mas todos os brinquedos, jogos, isso foram tudo produzidos por nós, né? Mas a gente não pode ser ingrata, porque nessas premiações eles davam vouchers, né, em dinheiro para nós, e graças a essas premiações que ganhamos, conseguimos reverter em brinquedo. Então, com o primeiro lugar dessa exposição foi onde a gente conseguiu comprar a maior quantidade de bonecas para poder realizar o brinquedo terapêutico, produzir os livrinhos, né? Ano passado a gente ganhou também uma premiação com vídeo, a gente ficou em terceiro lugar, mas ganhamos uma boa quantidade e gastamos todas em brinquedo. Eu falo que hoje a gente realiza o nosso sonho de infância, né? Que é pegar todo o dinheiro e gastar em boneca, em brinquedo. Então, hoje, quando a gente ganha um cartão, a gente vai direto lá na loja comprar as bonequinhas e os brinquedos. E com isso, o Brinque Einstein começou a crescer e a gente foi convidado para participar de simpósios, como hoje estamos aqui também, né? De dar palestras sobre o nosso aprendizado aqui, o que a gente faz com as crianças, ganhamos menções honrosas, né, durante apresentações, e tudo isso foi o crescimento de uma equipe interdisciplinar, né, a gente se apoia demais. Hoje, uma coisa que a gente achava que não ia conquistar era a UTI, hoje a UTI está crescendo muito em questão do brinquedo terapêutico, hoje já está planejando ações para transplante cardíaco, né, então a gente tem alguns pacientes que vão fazer transplante cardíaco, então já estamos programando, pensando em ações lúdicas, né, de brinquedo terapêutico, como vamos fazer, e isso agora vem deles, essa solicitação, nossa, a gente precisa introduzir, ganhamos um armário na UTI de brinquedo terapêutico, então a gente achava que lá seria o lugar mais difícil de introduzir, e hoje eles estão vindo com força também. E esse aqui é o nosso maior resultado, né, que são esses sorrisos, quando eles vêm para o hospital e não tem uma relação traumática, né, que criamos vínculos com eles, amizades, carinho, a gente funciona e ganha um abraço, a gente funciona e ganha um beijo, então tudo isso faz para a gente, esse é o nosso maior resultado de todos esses que a gente apresentou para vocês, né, é ver cada sorrisinho desse, cada experiência do paciente, experiência da família também, que a gente acaba mudando. Pode falar. Então, aqui ficam as nossas considerações finais, né? A gente pôde ver, né, a partir da ferramenta do PDCA, que a implementação do brinquedo foi um resultado muito positivo, né? Tanto nas unidades de pediatria quanto na UTI pediátrica, né? Os integrantes do grupo, né? A visão dos integrantes, né? Dentro dessa implementação, o aumento na frequência da realização e de brincar, e o reconhecimento da família e da instituição. Né? O resultado traz grande contribuição na área do cuidado pediátrico, tem um teor inovador interdisciplinar, evidencia a pluralidade do brincar e cuidado da criança. E aí avançamos a sistematizar as etapas do processo de implementação do brinquedo em cenários de cuidados pediátricos, em especial progredindo para o contexto de terapia intensiva, né, que foi o que a gente falou, que era uma área que a gente achava que não fosse alcançar com tanta facilidade, né, por ser, né, uma prática tímida, limitada, é um ambiente onde é bastante hostil, a família fica com a questão emocional bastante debilitada, e o nosso acesso à criança, muitas das vezes, fica bastante prejudicado. Então, foi uma situação bastante especial para nós, a gente ter conseguido introduzir o brinquedo lá.
A gente reitera que o brinquedo é uma intervenção lúdica de competência do enfermeiro e de todos os profissionais de saúde, ou seja, né, sempre estando encabeçada pelo enfermeiro, técnicos de enfermagem também podem fazer a aplicação, né, sendo supervisionados, e outros profissionais, como a psicologia, né, a fisioterapia. Agora a gente também expandido para a área médica. Oferece benefícios cientificamente comprovados à criança, família, profissionais e ambiente de cuidado, e deve ser implementada nos cenários de ações da saúde de todas as crianças, como fundamento de ensino, assistência e pesquisa, né? A nossa intenção é expandir isso daí para todos os ambientes que têm cuidado infantil, então laboratorial, né? Oncologia, a gente já tem aí uma parceria bem forte, a ortopedia também no preparo pré-operatório, são projetos futuros. A gente já tem muito resultado em relação ao benefício, né, que traz para a criança, para a família. No meu mestrado, a gente teve um resultado que os profissionais, eles se sentiam muito mais pertencentes, eles tinham satisfação de vir trabalhar, sabe aquela satisfação de pertencimento mesmo da equipe, do grupo, quando esse aumento desse vínculo acontece, né? Então, quando aquela criança pede aquele profissional, eles têm como eu posso dizer, uma gratidão, sabe? Eles vêm trabalhar com gosto, eles têm uma satisfação de vir trabalhar. Então, aumentou a satisfação dos profissionais pertencentes ao Brinque Einstein, quando eles veem esse resultado na criança e na família, né? Então, eles se sentem mais felizes, aumentou a satisfação do profissional para trabalhar também, né? E é muito importante nas instituições, que às vezes eles pensam muitas vezes em só benefícios financeiros, e às vezes tem estratégias como essas que aumentam o vínculo da família, da criança com o profissional, e fazem com que eles se sintam também satisfeitos em trabalhar, às vezes mais do que algo financeiro, né? Nossa, obrigada. Toda a atenção de vocês. Eu queria passar, obrigada, Carolina, obrigada, Caroline, ou é Carolina também, não sei. Carol. Carol, obrigada, Carol, pela magnífica apresentação, né? E eu queria perguntar à professora Edmara, à professora Fabiane, se querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, antes de começarmos realmente para a sessão de perguntas, porque temos no chat. Nós queremos falar, né, Edmara? Você quer falar? Quer falar primeiro? Nós temos alguns minutos agora, deixa eu ver quantos. Tem que deixar, são 19h52, tem que deixar pelo menos os últimos 15 minutos para frente, então ainda tem tempo, podem falar. Acho que a colocação é para agradecer as meninas, né, e dizer do nosso orgulho pelo trabalho que elas desenvolvem, a princípio abraçado pela Carol e fez muita coisa acontecer. Fiquei muito feliz de te ver, Carolina, né? Carolina Branco, e com essa parceria com a Carol, né? Eu acho que mostrando realmente que vocês têm feito a diferença, né? E é claro que vocês vêm representar o grupo, né? Existe um grupo muito potente aí. Então, eu quero só parabenizá-las mesmo pelo trabalho, embora a gente esteja aí junto com vocês no curso, mas eu acho que vocês trazem uma experiência que é fantástica, né? Então, como realmente vocês estão fazendo? Eu acho que isso contribui para quem está assistindo. Eu não sei, né, do pessoal que está aqui, se temos enfermeiras, como é que é a familiaridade com o brinquedo terapêutico, se todas realmente entenderam, mas a gente está aberto aí, as meninas, para qualquer dúvida, né, que possa surgir. Eu passo para você, Fabi. Parabéns, meninas. Bom, eu também quero, né, dar muitos parabéns, porque, assim, esse trabalho, essa implementação, ela vem atender a uma ânsia muito grande, um anseio muito grande nosso,
né? Que nós já partilhamos no grupo, né? No GBRINC. As minhas colegas do Brincar aí, que já tem mais um tempinho de estrada, a gente sentia muito isso, né? O quanto, e principalmente assim, tanto na assistência, como é difícil, né? Uma andorinha não faz verão, né? Então, uma pessoa só fazer brinquedo numa instituição acaba se perdendo, né? Então, você precisa que isso envolva as pessoas, como as meninas estão conseguindo agora, né? Com essa questão da implementação e a questão do grupo, garantindo que tenham mais pessoas envolvidas e que isso não fique numa pessoa só, porque senão ele não se sustenta, né? E assim, de repente, agora, né, no contexto do ensino, assim como a Edmara também, que a gente partilha muito essa ideia, e com certeza a CCE também compartilha isso, né, nós vamos com os alunos para os estágios, né, e o que acontecia, o que a gente observava, que a gente não encontrava eco. A gente chegava lá, fazia o brinquedo com os alunos, parecia uma coisa ideal, uma coisa meio idealizada, mas não real. E hoje em dia, os alunos vão lá fazer brinquedo, né? Eles encontram o brinquedo sendo utilizado. E assim, além disso, uma parceria muito bacana, porque elas estão aí, as duas também atuam no ensino, comigo, graças a Deus, né? Mas elas são assim, bastante da assistência, elas representam assistência, e a gente está vendo hoje o movimento fazendo uma parceria entre o ensino, né? Então, nós temos uma parceria imensa no ensino e fazemos inúmeros trabalhos, né? Então, estamos aí desenvolvendo trabalhos, alguns em andamento, outros que já terminaram, com o uso da bolinha de sabão, o uso dos super-heróis, sempre envolvendo brinquedo terapêutico, e aí sim, atendendo essa ansiedade que a gente tem, esse anseio que a gente tem de sensibilizar o profissional, porque a gente só consegue fazer a virada, né, virar a chave, quando a gente quando nós fizermos o profissional se sensibilizar para isso. Isso tem que ser na graduação, né? Você tem que formar esse profissional com esse interesse pelo brincar. Agora, ele tem que ver modelos. Se não tiver modelos, a coisa não anda, né, meninas? Então, elas estão envolvidas comigo em várias dessas pesquisas. A gente tem iniciações científicas, todas na área do brinquedo, e a gente tem muita esperança de que isso cada vez cresça mais. Eu acho que, assim, falar um pouco do grupo do Brinque Einstein, principalmente das iniciativas de WhatsApp, né, meninas? Eu acho que isso foi um grande, né, mobilizador aí, porque elas, não sei o quanto que deu tempo de falar isso, mas elas passam o plantão pelo WhatsApp, e aí elas conseguem fazer com que haja realmente essa passagem do cuidado, da continuidade do cuidado. Então, assim, isso é maravilhoso. E agora você estar envolvendo outros profissionais que são mais, como se diria, talvez mais resistentes a participar do grupo, né? Como, por exemplo, o profissional médico, porque a gente sabe que ele tem outras demandas, até por conta da formação dele, e ele tem um poder de motivar toda a instituição, mobilizar a instituição também, né? Então, vamos unir, é isso mesmo, vamos unir e fazer com que isso, e não só eles, claro, outros também, mas vocês mesmos falaram que os outros profissionais aderiram mais facilmente, né? E agora vocês estão puxando, assim, os últimos aí que, né, são mais resistentes, estão mais ocupados, enfim. Então, assim, trabalho muito bacana, eu estou muito feliz de poder ver essa realidade e poder usufruir disso aí, né? De certa forma, eu usufruo junto com os meus alunos. Parabéns, meninas, é um orgulho. Obrigada. Na verdade, Fabi, obrigada. Posso comentar? Lógico. Acho que, na verdade, a gente subestimou um pouco, né? Porque como era uma coisa da enfermagem, a gente foi envolver a equipe interdisciplinar e a gente acabou não envolvendo porque a gente achou que não... A gente acabou no achismo, né? Achamos que eles não têm interesse. E quando a gente apresentou, Fabi, que eles descobriram as nossas iniciativas, o que a gente tem feito, pronto. Nosso celular não parou. Né? Então, hoje a gente tem solicitação da coordenação dos anestesistas, da ortopedia,
da parte da pediatria, do GMA pediátrico, né, que é o grupo médico assistencial. Então, a gente já achou que a gente acabou indo pelo machismo. Acho que eles não vão ter interesse em participar. E quando eles descobriram um grupo, eles estão praticamente reivindicando o direito de estar dentro do grupo agora, de como assim não fui chamado antes, né? Então, agora a gente está com essa demanda aí de inclusão deles, do treinamento também. Já querem, antes, não querem consultório, querem saber como que faz para aplicar o livro no pré-operatório. Então, a gente está com uma demanda agora que a gente não está dando conta, mas a gente já está criando multiplicadores para para a gente conseguir captar todas essas demandas dele e dar conta também dessas demandas que eles estão trazendo para a gente. Mas foi bem interessante, eu acho que a gente acabou subestimando esse querer entrar no grupo, né? Hoje a vontade é muito grande. Mas era mais isso. Queria agradecer também sua presença dentro do grupo, né, com a nossa professora, que ajuda demais a gente lá quando a gente entra em alguns conflitos, porque aplicamos muito brinquedo terapêutico, mas às vezes a gente tem nossas dificuldades. Nossa, como que é fazer com um paciente assim? E as professoras acabam guiando. Até Edmara, outro dia, eu falei, Edmara, meu Deus, preciso fazer de um paciente amputado, eu nunca fiz antes, ele vai amputar os dedos, como é que eu faço? A Edmara me ajudou, psicologia também entrou, a gente contou a história do dinossauro que ia perder 3 garrinhas, trouxe um dinossauro de verdade aqui, então, assim, foi bem legal todo esse processo. E elas são nosso suporte aí dentro do grupo também. Queria agradecer. Gente, com a mão levantada, você viu que ela quer falar mais? A Juliana quer. A Juliana está com o braço levantado, mas tem muita gente aqui no site. Você quer falar já ou pode esperá-lo, Juliana? Ou pode esperar? Posso esperar, tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos falar aqui na ordem que foram aparecendo. Então, queria agradecer a maravilhosa apresentação, né? Eu já conheço o trabalho, né? E agradecer a participação da Edmara e da Fabiana, dando todo esse suporte para as meninas fazerem essa apresentação e principalmente o trabalho que elas estão fazendo lá no Einstein. Tem algumas perguntas aqui, e dizer assim, viu? Que orgulho, né? Como ex-professora da Caroline, da Edmara, e parceira há muitos anos da Fabiane, para a gente ter um trabalho assim, né? Então, eu queria falar, em primeiro lugar, que tem 2 perguntas a respeito, essa pergunta é ótima, a respeito de desinfecção dos brinquedos. Desinfecção e esterilização, como que é feito? A gente tem Caroline? A gente tem um ciclo de realização, é um ciclo, né? Então, como que acontece a higienização? A gente guarda os brinquedos nos armários, ao sair do armário, a gente faz o processo de higienização, vai para a criança, quando sai da criança, vai para o expurgo, do expurgo realizamos a higienização de novo e volta para o armário. Então, ele é higienizado 2 vezes, ao sair do armário ou ao entrar no armário, tá? Para a gente garantir que ele está bem higienizado. Então, a maior parte dos brinquedos que a gente utiliza, eles são de látex. Nossas bonecas, em maioria, são de látex. A gente tem 3 bonecas de tecido, uma foi até a professora Circeia que deu para a gente, né? E a gente tem, elas são de tecidos e quando a gente utiliza, elas voltam para ser lavadas. Então, elas são lavadas, borrifadas de álcool e lavadas, tá? O material que a gente utiliza para higienização é o álcool 70, porque todos os detergentes, a gente tem os melhores detergentes que vocês podem imaginar do mundo, não servem para nada em relação aos brinquedos, porque eles têm risco de impregnar no brinquedo e se tornar tóxico para as crianças. Então, nossos detergentes, paninhos aqui, todos de primeira geração, a gente não utiliza nos brinquedos, a gente utiliza álcool 70 e paninho mesmo, tá? Os nossos livrinhos de feltro, eles são levados para higienizar também, a gente borrifa álcool em todas as páginas, borrifa álcool nele inteiro, e aí a gente coloca ele dentro da sacolinha que ele vem dentro de uma sacolinha, a gente dá um nó nessa sacolinha e bota na máquina para lavar. Tá? Então, todos são lavados, higienizados. Isso acaba deteriorando o material, né, de tantas lavagens. Aí a gente tem que produzir outro.
Graças a Deus, a nossa parceira aí dos bolseiros, né, a Gorete, que ela é também interessante falar sobre ela, porque ela é uma enfermeira aposentada que trabalhou no Einstein. Então, quando a gente manda script, por mais que eu deixe ela louca, às vezes, porque eu mudo script toda hora, tento fazer ela produzir umas hemácias malucas e ela fica, às vezes, lá tentando, ela sempre manda as coisas para validar comigo, ela compreende melhor essa parte de questão de saúde, do que a gente quer desenvolver, porque ela já foi enfermeira, né? Então, ela é uma enfermeira aposentada. Ela que elabora, ela que faz a parte de artesanato para a gente, dentro dos scripts que eu acabo mandando para ela, né? Então, isso facilita com a nossos casos de deterioro. Um livrinho precisa, que a gente já tem 2, a gente está fazendo mais um por causa disso. O feltro vai acabando danificando, de tanto ir para a máquina vai soltando pelinho, mas não tem problema, a gente produz outro, se estragar a gente produz outro, porque a gente vê a importância que isso tem para a criança, tá? Então a higienização dos nossos materiais são feitas dessa forma. Respondeu, Lilian, que perguntou, está satisfeita? Tem uma outra pessoa que perguntou, mas ela saiu. Tá? Uma pergunta aqui em relação aos materiais, né? Como que a gente consegue... eu vou fazer a pergunta, tá? Vocês podem abordar a questão das indústrias de brinquedo e a preocupação com as crianças hospitalizadas? Existem brinquedos próprios para o uso hospitalar ou fazem adaptações à realidade de vocês? Foi a Lúcia Helena, cadê a Lúcia Helena? Acho que não está, está sim. Então, tá aí a pergunta. A gente nota que a indústria dos brinquedos ela não é tão preocupada. A gente vê alguns brinquedos que são voltados para a área médica, porque a gente tem, né, aquelas maletas médicas com seringa, o esteto e tudo. A gente também, até na nossa busca por brinquedos, conseguiu achar algumas bonequinhas que têm gesso para pacientes que tiveram fratura, enfim. Aí a gente acaba utilizando esses brinquedos que a gente acha para fazer as abordagens com as crianças. Mas, assim, é muito limitado ainda. A maioria deles a gente precisa adaptar. A gente tem a boneca Sorinha, a boneca Gessinho, que são acessíveis, né? São bonecas mais baratas que a gente consegue comprar. Tem outra linha, eu não lembro o nome dessa linha de brinquedos, que ela tem maca, tem cadeira de rodas, tem gesso, mas cada caixa desse brinquedo é R$600 para cima, tá? Então, os bonecos hoje que são acessíveis para a gente, tá entre a Sorinho e a Gessinho, essas maletas que a Carol acabou comentando para vocês, e os outros a gente acaba adaptando. Então, a gente usa a nossa criatividade de colocar tubinho para fazer, ou, por exemplo, aqui os nossos drenos, às vezes a gente faz com flaconete de soro, né? Com extensão de scalp, então a gente usa a criatividade para produzir no boneco o que a gente precisa produzir, que a criança tem produzir no boneco. Então a gente usa, às vezes, material descartável, copo, garrafa, para produzir o que a gente for precisar para colocar no boneco. Então a maior parte são adaptáveis, porque os que temos no mercado hoje, eles são fora do nosso poder aquisitivo, E as crianças gostam muito de manusear o material verdadeiro também, né? O estetoscópio de verdade para escutar, a seringa com agulha de verdade para fazer procedimento, né? Que também acaba sendo adaptado, né? Sabe, Cecéia, eu queria fazer uma colocação em relação a isso. Elas comentaram rapidamente, mas assim, eu acho que o hospital ele percebeu essa questão, ele fornece os materiais de boa qualidade, que são os materiais utilizados nas crianças, e eles entendem que esse é um material reconhecido como educativo para um trabalho de educação do paciente, né? Eu acho que assim muda muito a maneira de olhar para isso, porque na nossa época aí, uns tempos atrás, você pegava o quê? Aquela agulha, aquele scalpzinho que ninguém usava, que estava sobrando lá, enfim, era super difícil. E reclamavam, né? Hã? E às vezes reclamavam, né? Exato, que a gente estava usando exatamente, material. Está usando material. Essa experiência. Ele é disponibilizado para isso, para uma ação educativa. Isso é muito legal. Isso é uma mudança, né?
É uma mudança de atitude importante do hospital, né? Da instituição. Tá. Juliana, pode falar. Oi. Boa noite a todas. Queria parabenizar, né? Muito bom a gente ver, né, a operacionalização, né, e a realização na prática, né, do brinquedo terapêutico. Eu coordeno um projeto de extensão aqui no interior de Goiás. Eu sou formada em São Paulo pela USP e trabalhei também como enfermeira no HU da USP. Então, conheço uma realidade, né, de São Paulo e vim parar em outra realidade, em outro contexto. Então, eu queria, na verdade, trocar uma experiência, porque eu acho que vocês acabaram respondendo um pouco o que eu queria no final da apresentação de vocês. E comentar só que eu acho muito bacana essa que vocês trouxeram, eu fiquei encantada, né, com os brinquedos, e eu acho que, assim, a gente produz muita coisa de brinquedo, né, com a criatividade, com os alunos, talvez a gente precisaria ter um local, né, que a gente pudesse tentar, sei lá, tentar, às vezes, comercializar isso, porque, às vezes, a gente gasta tanto tempo para criar um brinquedo, né, e se a gente pudesse trocar essas experiências, seria fantástico, né? Então, assim, fiquei pensando, né? Às vezes, esse material fantástico de vocês, né? Se vocês pudessem patentear e comercializar isso, né? Se na Abre pudesse ter um local, né, de venda deste material, ou em algum local, né? Hoje a gente tem vários jogos que são, e às vezes a gente vê que está dando certo, né? E às vezes são várias iniciativas em vários locais do Brasil e que ficam, né? Várias pessoas gastando suas energias. Então, acho que fica aí uma ideia. E outra coisa que eu queria compartilhar, quando você fala da interprofissionalidade. Então, quando eu chego aqui, eu sou única na área de saúde da criança, e aqui é uma Santa Casa, uma instituição filantrópica que não tem uma área específica de pediatria, é um hospital geral, mas que atende crianças. E não tinha nada voltado nessa área da brinquedoteca, e isso me incomodava demais, né? E aí eu propus um projeto de extensão para dar conta, né, dessa área. E aí eu tenho uma professora que eu tenho muita afinidade, que também tinha brincar como... A mesa, a apresentação hoje, Juliana, gostei muito. Que bom. E uma professora da psicologia e da pedagogia que também tinha o brincar como objeto de estudo. E aí ela falou, não, eu gostaria muito de trabalhar com você, nunca vi o brinquedo no hospital, né? Elas tinham uma brinquedoteca na área da universidade, e aí, né, a gente fez essa parceria até para montar a brinquedoteca na área hospitalar. E a gente montou um projeto interdisciplinar. E aí, é um projeto para levar o brincar de forma livre, né, para essas crianças, mas que a gente tem alunos da enfermagem, da pedagogia e da psicologia. E essa troca é riquíssima, é muito bacana, né, porque quando e faz a gente sair da caixinha também, né, porque eles vêm com outras experiências, né, com outro olhar. E aí eu tive uma aluna que ela falou assim, nossa, eu queria trabalhar com o brinquedo terapêutico que você tanto fala. E aí ela falou assim, eu não acho nada de brinquedo terapêutico da psicologia, mas eu vejo que eu não posso aplicar o brinquedo terapêutico. E tudo que a gente buscava, o brinquedo terapêutico era publicações da enfermagem, né? E ela, na parte do brinquedo, de preparar essas crianças para procedimento, né? Para cirurgia ou para um procedimento invasivo, e era uma aluna excelente que envolveu demais nesse projeto. E aí eu
me vi assim, nossa, e agora, né? Como que a gente trabalha essa questão do interprofissional, né? E aí, no final, vocês vieram, né, com essa questão do brinquedo terapêutico e das outras profissões, porque no começo eu falei, será que o interprofissional delas é só, mas só quem aplica é o enfermeiro? Né? Porque eu ficava com essa questão. Porque aí ela foi, essa aluna da psicologia foi estudar, buscou, né? Aí ela falou assim, né? Como que eu faço para aplicar esse brinquedo terapêutico, né? Então, assim, eu queria trocar essa experiência com vocês, né? De como também acho que ampliar, né, essa visão do brinquedo terapêutico além da enfermagem, e elas se sentiram super incomodadas da psicologia não assumir também esse papel, né, dentro da área do brincar, dentro do hospital, porque às vezes o enfermeiro não faz também por tudo que vocês já apontaram, né? E aqui é uma experiência riquíssima de troca, sabe? Então, e aí ela foi estudar tudo, a gente não conseguiu ainda, não tem enfermeiro que aplica no hospital, então quando eu estou em campo com os alunos, eu consigo identificar, às vezes eu consigo aplicar, mas os alunos em si, eles fazem um brincar livre, né? Porque a gente não tem essa sistematização. Adorei a parte que vocês apresentaram da sistematização, acho que essas trocas são muito valiosas, mas eu só queria trocar com vocês, né, essa questão e até se comentar um pouco como que os outros profissionais se inserem, se eles aplicam, como que vocês trabalham e como vocês veem isso, né, do uso do brinquedo terapêutico por outros profissionais. Carolina, Edmara, Fabiane, gostariam de comentar? Querem comentar? Responder, Juliana. Acho que a Carol ia comentar. Carol, fala aí como é que eles trabalham, né? No nosso grupo, normalmente quem aplica depende das modalidades. O psicólogo, ele participa muito da parte do dramático, tá? Não que não seja possível ele fazer outros tipos, mas é que o conhecimento do procedimento, normalmente, ele é do enfermeiro e do médico. Então, às vezes, eles não têm o conhecimento daquele procedimento para poder fazer a simulação certinha de passo a passo no boneco. Então, vou preparar para uma cirurgia. A gente sabe o que acontece naquele procedimento. Então, quem seria, talvez, a melhor pessoa para fazer aquilo é o enfermeiro, porque ele sabe o passo a passo do procedimento. Mas não que o psicólogo não possa estar junto, dependendo da criança, dependendo do trauma que a gente se encontra, né? Por exemplo, a gente está vendo muito com o médico a questão da parte cirúrgica. Nós, enfermeiras, preparamos a criança para a cirurgia, mas quem sabe o momento da cirurgia, o que acontece lá no centro cirúrgico, é o médico, porque a gente não está dentro da sala, a gente encaminha a criança para aquele procedimento. Então, a chegada do centro cirúrgico, quem sabe quando a criança chega lá acordada, o que acontece é o médico. Então, a gente precisa dessa vivência, experiência deles também, da chegada do centro cirúrgico até o momento da inalatória, que a gente já está querendo fazer elefantinho de máscara para preparar ela aqui, para quando colocar a máscara lá, ela não ficar assustada, mas isso era um conhecimento que a gente não tinha. Então, para a gente preparava, né, todo o pré-operatório, fazia o pós, mas quando a criança chega na sala do cirúrgico e apresenta lá ansiedade, medo de máscara, medo daquilo, a gente não sabe o que ela tem ali, porque eu não estou presente naquele momento. Então, a equipe médica trouxe essa demanda. Então, a equipe médica que vai aplicar essa parte do elefantinho, da história do elefantinho, do ar. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma interdisciplinar, mas vai ter tipos de brinquedo terapêutico que o psicólogo não vai ser a pessoa recomendada para fazer, e às vezes vai ter o brinquedo terapêutico que o enfermeiro não vai conseguir abordar tudo que aquela criança precisa, que a gente vai precisar da psicologia. Então, é tudo naquela parte na sistematização do planejamento. Então, vamos fazer um planejamento. O que essa criança precisa, como que essa criança está e o que a gente pode fazer, quem que é a melhor pessoa para poder aplicar ali, né? Então, quando é brincar livre, a gente já passa para as brinquedistas, né? Não que a gente não faça isso dentro do quarto, a gente faz, a gente brinca, a gente joga, quando tem tempo a gente joga cartas, tem os adolescentes que dormem mais tarde, que a gente consegue já estar com o plantão mais calmo, a gente vai jogar cancan, a gente joga Uno, a gente joga o jogo da memória, a gente pratica o brincar também, né? Mas é muito mais
fácil para elas aplicarem do que para nós inserir no dia a dia, mas não que a gente não faça, a gente faz sim. Mas tudo é nessa parte de sistematização quando a gente faz o planejamento. Então, a gente discute muito nossos casos dentro do nosso grupo que a gente tem, para ver como que vão ser as abordagens, né? Teve uma criança que a gente teve que fazer uma abordagem antes dela internar, e aí teve que a enfermeira fazer o preparo com o livro, né, que a gente tem, junto com a psicóloga, porque já era uma criança de outras internações que já tinha outras demandas psicológicas, e a psicóloga que chamou a gente para participar junto com ela desse preparo. Ela falou, acho interessante vocês se prepararem, porque vocês sabem como que vai ser a internação, os procedimentos que ela vai passar, mas eu quero estar junto para ver o que ela vai apresentar de demanda para a gente poder acompanhar a internação dela também. Então, é feita uma parceria. Respondido? E quanto à participação dos outros profissionais, Edmara, Fabiane, querem falar? A gente pode falar. Acho que a Carol respondeu super bem, né? Eu acho que existe um grupo interdisciplinar, e na medida que ocorre o planejamento, como ela falou, a gente divide as tarefas. Então, quando você vai fazer um brinquedo terapêutico instrucional, a pessoa que instrui... Era isso, Circe? O que é que você... Não. A pergunta da Juliana era o que a gente achava de outro profissional fazer brinquedo terapêutico, porque é uma tecnologia idealizada por enfermeiros. É isso que ela está... Está certa, Juliana? Eu acho perfeitamente possível, né? A gente costuma dizer que o brinquedo terapêutico é da criança, é ela que precisa disso. Então, quando a gente tem outros profissionais que também fazem, o benefício é para a criança, né? Eu só acho que o profissional precisa ser capacitado para fazer, né? A enfermagem traz essa história, né? Então, no Brasil, nós temos uma professora que foi a pioneira, né, com o tema, onde a professora Circe aprendeu, e a partir daí a gente foi evoluindo no ensino, na pesquisa, né, mas os outros profissionais podem tranquilamente. O que aconteceu com a enfermagem é que a gente evoluiu num ponto de ter um marco regulatório, de ter o COFEM envolvido, mas, por exemplo, uma TO, ela usa o lúdico maravilhosamente bem também, né, então, cada profissão tem sua regulação. Eu não vejo problema nenhum em outro profissional aplicar, né? Gosto de compartilhar até. Não sei, a Fabi, a Circe também pode responder. Eu também concordo, sabe? Inclusive... Oi, desculpa, você vai falar, Circe? Não, eu concordo plenamente também, né? E lembrando o marco regulatório, eu concordo plenamente com a Edmara. E o marco regulatório diz que compete ao enfermeiro, mas não diz que é só do enfermeiro, enquanto integrante da equipe multidisciplinar, multiprofissional. Exatamente, porque o brinquedo aí ele é uma estratégia de comunicação, todo mundo tem que usar a mesma forma de se comunicar com a criança. Nós temos aí iniciativas de dentistas fazendo brinquedo terapêutico, enfim, e outros, né? Outros profissionais que agora não me ocorrem, mas enfim, e que fazem, não tem a possibilidade de ter uma equipe, né, para poder compartilhar, já ter uma equipe na instituição, muitas vezes trabalhando separadamente no seu consultório, enfim. Né? E assim, temos até estudos e até autores falando de até se preparar a família para ela poder fazer um brinquedo com a criança, né? Eu me lembro de uma vez que a gente chegou num quarto para fazer brinquedo terapêutico com uma criança, e a criança ia fazer uma cirurgia ortopédica e tinha uma boneca com uma tala, enfim, né? E aí, quando se perguntou o que era aquilo, ela falou assim, minha avó que me explicou o que ia acontecer comigo. Então, a avó, né, na sua, claro, inocência, né, fez o preparo com o brinquedo, né? Então, é claro, né, dentro das limitações, a gente, como profissional, preparar, muitas vezes, esse familiar para que ele também participe desse momento, né?
Então, eu acho que o grande sucesso do nosso... Isso, respondendo sua questão, Juliana? Sim, muito obrigada. Só mais uma palavrinha. O importante é estar capacitado. Isso, Bom, e acho que, Juliana, o sucesso da nossa intervenção, da nossa implementação, foi a inclusão, né? Porque quando ficava só para uma pessoa, a gente via que quase nunca era realizado. Quando a gente ampliou, treinou, capacitou e criou-se um grupo, né? Onde às vezes, a criança tinha vínculo técnico, quem fosse treinado e capacitado, a gente viu que a gente conseguiu ter perna para acolher e fazer com a maior parte das crianças, né? Então, deixou de ser uma coisa única e agora a gente tem uma equipe de referência para isso. Então, acho que foi bem importante. Edmara? Eu queria só complementar, que eu fiquei pensando aqui, que é importante, né? Quando a gente fala em equipe interdisciplinar, quando eu, enfermeira, vou aplicar um brinquedo numa criança, o brincar ele é imprevisível, né? A gente, muitas vezes, você tem aquele objetivo, você quer preparar, mas o que vai aparecer na brincadeira, muitas vezes a gente não sabe. Então, quando a gente chama atenção, que deve ser um profissional competente, que, em especial, que consegue reconhecer a manifestação lúdica, o comportamento lúdico, é mais seguro, né? Porque aí a gente dá o encaminhamento necessário. Então, por vezes, o psicólogo entra, porque aí saiu da nossa alçada, né? Eu acho que aí é uma criança com trauma maior, ou que apresentou alguma coisa, a gente tem que ter essa seriedade em dar os encaminhamentos, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar, né? O que cabe para o enfermeiro, o que a gente consegue resolver, mas se não, a gente encaminha, né? Acho que essa é uma questão importante. E a capacitação, porque também, né, Edmara, que você já falou antes, porque mesmo sendo um psicólogo, né, se ele diz que está fazendo brinquedo terapêutico, ele tem que ter o comportamento previsto no brinquedo terapêutico, que é diferente de um comportamento ou de uma maneira de conversar da ludoterapia. Então, acho que esse é o... Tá? Olha, tem muitos parabéns, muitos elogios, né? A Lu elogiou muito as pessoas, assim. Então, a Lucilena está dando ideia que ela precisou sair porque tinha aula para dar, que era para patentear os livrinhos e oferecer para uma editora, tá? Eu concordo. E também as pessoas, a Lilian disse que está interessada, que ela compraria, e essa questão, não só dos livros, mas de patentear alguma, a gente tem discutido um pouco no Gbrinc, né? Que a gente precisava, talvez, ter uma caixa, alguma coisa. Para quem não sabe, o Gbrinc é o Grupo de Estudos do Brinquedo, né? Que é um grupo interinstitucional também, da qual fazemos parte a Edmara, a Fabiane, eu, a Caroline, né, que estuda essas questões e que a gente está pensando realmente em patentear, né? E alguém falou também que ficou assim muito... mora não sei aonde, Lucilene, não, fiquei... que alguém disse que mora longe, só a Lucilene, que saiu do interior do Paraná. Esse brinquedo nem chegou aqui na loja, né? Então, alguns brinquedos... Acho que vale a pena a gente falar até, né? Paranaense, é minha parceira, hein? Vai lá. Que pode improvisar. E outra coisa, quando a gente está falando de brinquedo terapêutico, a gente não está falando do material, né? A gente está falando que brinquedo também é sinônimo de brincadeira. Brinquedo terapêutico é a ação. Ela precisa de material, né? Mas se não tem esses mais elaborados, faz com aquilo que tem, da maneira que tem, tá bom? Então, porque o importante é a ação. Gente, eu preciso encerrar, porque já são quase 8h30. Alguém mais tem? Nós temos 2 minutos. Quer falar alguma coisa? Eu queria, na verdade, agradecer a presença de todos, dos palestrantes, né? Caroline, Carolina, Edmara, Fabiane, a todos os que participaram, os que mandaram perguntas,
os que assistiram, e falar, só para encerrar, né, a respeito de alguma coisa que a Caroline falou que foi muito importante, apareceu muito na tese de uma doutoranda, que foi a professora Beatriz, que apresentou a mim, sobre a questão da gratificação, né? Assim como a Caroline percebe, os enfermeiros falaram, que foram entrevistados na tese dela, que trabalhar com brinquedo promove uma grande gratificação e realização profissional e pessoal, que ela sente que ela está sendo um enfermeiro muito mais completo e cresce como profissional e como pessoa. Então, eu espero que toda essa experiência que foi aqui abordada e aquilo que a gente discute a respeito de brinquedo terapêutico, que ele seja bastante promissor. E convidamos, né, os enfermeiros que ainda não fazem para participar, ousarem e começarem a fazer, né? Porque dá uma grande gratificação para a gente mesmo, tá? Então, acho que podemos encerrar, né? E agradecer a todos e dizer o quanto nós ficamos contentes com a participação de vocês, tá? Boa noite para todos. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite, pessoal. Beijo para todas. Beijos. E muitas brincadeiras para todas.